Então, nós tratamos no domingo passado sobre a aliança e fomos até 1 Coríntios 7, verso 14, quando o apóstolo Paulo, tratando sobre a questão que havia surgido em Corinto, que era a presença de casais mistos dentro da igreja, pessoas que já eram casadas quando um dos cônjuges se converteu. Então, o apóstolo Paulo, instruindo sobre esse relacionamento, sobre essa modalidade, que agora estava presente na igreja, então ele chega no verso de número 14, quando trata sobre, olha, se a parte descrente consente em continuar casada, então a parte crente não deve deixar a pessoa, continua. E ele dá uma razão. Ele diz que a parte incrédula é santificada no convívio da esposa ou do marido crente. Por que ele fala que é santificado? Porque o que Paulo está dizendo não é que a parte incrédula vai ser salva sem fé só porque é casado com alguém que é crente. O que ele está dizendo é que o Senhor concede graça, o Senhor concede bênçãos, mesmo à parte incrédula, por causa da parte que é crente. Entendem? Então, uma esposa, um marido crente, ele vai dar bom testemunho de piedade, de comportamento, de ética, de moralidade, e tudo isso afeta positivamente a outra parte. Só que quando ele trata das crianças, dos filhos, ele não fala que os filhos serão santificados, ou seja, terão a vida modificada pela presença de alguém crente na família. Ele fala que os filhos são santos. É o final do verso 14. Então, no final do verso 14, é assim, ó: doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: por causa da aliança, por causa dessa aliança, o Senhor concede bênçãos para os adultos, bênçãos santificadoras para a parte incrédula, correto? Mas no que tange às crianças, aos filhos, elas devem ser inseridas na aliança. Caso contrário, seriam impuras, seriam pagãs, seriam gentias. Não tem gentias, né? Tem. Seriam pagãs. Então, ele diz, por causa da aliança, elas não estão separadas do Senhor, mas elas são inseridas na aliança, tornando-se então agora santas. Não santificadas, mas santas, ou seja, separadas para o próprio Deus. Então, o apóstolo está ensinando um princípio dentro de uma questão nova, que era a presença de casais mistos na igreja. Ele está ensinando que há uma graça divina que alcança os adultos incrédulos só porque são casados com pessoas crentes. E qual é o fundamento para isso? A doutrina da aliança. E aí no final ele diz, se não fosse assim, os seus filhos seriam impuros, seriam pagãos. Mas uma vez que você se converteu e foi batizada, o seu filho não foi batizado? Foi. Ou seja, ele passou a fazer parte da comunidade dos santos. Por quê? Por causa de uma aliança, de uma promessa. Entendem? Então, a promessa, a aliança, o pacto é o fundamento para essa inserção das crianças no corpo de Cristo, na igreja visível, ainda que elas não possuam fé nesse momento. Isso não quer dizer, não estamos falando de salvação, estamos falando de relacionamento. Aliança envolve relacionamento, tá? Então, elas são inseridas na aliança e passam a possuir um relacionamento com o Senhor. Tranquilos? Vamos lá, tá frio não? Ah, é porque eles estão na andropausa. Muito bem, em Efésios, é o outro texto, e eu mencionei para os irmãos, Efésios 6, de 1 a 4, todos conhecem. O apóstolo Paulo está dando instruções práticas para os membros da igreja. Ele começou lá no capítulo 5, a partir do verso de número 18,
quando ele diz: não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse verso 18 é um dos versos de transição na carta, aonde ele começa a aplicar tudo aquilo que ele havia dito antes. Na verdade, desde o capítulo 4, ele começa a fazer uma aplicação das doutrinas que ele já tratou anteriormente. Só que no verso 18, então, seguindo essa linha de praticidade da vida cristã, a vida cristã no lar, no verso 18, então ele diz: olha, enchei-vos do Espírito. E ele vai mostrar como isso é feito e o que é feito por aqueles que têm o Espírito. Então, ele começa falando das conversas e do nosso relacionamento. Verso de número 19, os crentes têm a palavra na sua boca. Depois ele entra nos lares e começa a falar sobre o relacionamento marido e mulher. E então chega no relacionamento entre pais e filhos e pais, que é o verso de número 6. Tudo isso só é praticado por aqueles que têm o Espírito, e estas coisas praticadas por nós faz com que cresçamos na nossa relação com o Espírito do Senhor. Então no verso 6 ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Vocês acham que filhos aqui é só filhos adultos? Não, porque se fossem adultos, eles não estariam mais no relacionamento filial com seus pais, não estariam mais em casa. Se fossem homens e mulheres adultos, ele estaria tratando deles em outro aspecto. Ele está se referindo a quem? Às crianças. Ele está falando aos filhos que ainda estão debaixo da tutela e da responsabilidade dos pais. Ele estava falando desde a Abigail até o rapaz que ainda, ou que fosse de maior, mas que estava debaixo do domínio dos seus pais. Mas por que o apóstolo se dirigiria às crianças, falando sobre algo que só é feito por aqueles que têm o Espírito? E porque fazem isso, eles também crescem em comunhão com o Espírito. Então veja, você só pode fazer isso quem tem o Espírito, e ao fazer isso você cresce na sua comunhão com o Espírito. Por que ele iria dizer isso para as crianças? Ele só diria isso se elas fossem membros da aliança, membros do pacto. Ele só poderia dizer isso se elas estivessem debaixo das influências do Espírito Santo. Ou seja, elas teriam que ser membros da igreja. Elas teriam que estar inseridas no corpo de Cristo. Então ele falou: mulheres, sede vós submissas, marido, amem vossas mulheres. E agora ele chama as crianças e diz: vocês têm um mandamento a cumprir. Então, as crianças só poderiam receber esta palavra apostólica se elas estivessem na igreja, e não apenas presente, mas se elas estivessem na igreja como membros da igreja, como corpo de Cristo, tá? Então, o apóstolo instrui as crianças, os filhos, a obedecerem os seus pais. Isso é possível pelo Espírito, e ao fazer isso elas crescem debaixo das influências do Espírito do Senhor. No verso de número 4, então Paulo lembra aos pais que é dever deles instruírem as crianças no temor do Senhor. Então no verso 4 Paulo diz: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então Paulo, tratando desse mesmo relacionamento, pais e filhos, filhos e pais, ele também aplica o 5º mandamento aos pais, dizendo: é dever de vocês instruir os vossos filhos. É dever de vocês corrigi-los quando eles erram. É dever de vocês fazer tudo isso no temor do Senhor. Está lá em Colossenses 3:20. Então, ele está falando com membros da igreja, com crentes, com pessoas que pertenciam à aliança. Ele estava falando com adultos, ele estava falando com crianças. Por fim, no Novo Testamento, o último texto que eu vou citar do Novo Testamento, relacionado a essa questão da aliança,
é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15, quando o apóstolo Paulo, encorajando Timóteo a permanecer firme no ministério pastoral e a ensinar a palavra de Deus com temor, com fé. Então, Paulo disse assim, verso 15 de 2 Timóteo 3: E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo disse a Timóteo que desde a infância, sua avó e sua mãe ministravam a palavra a ele, e esta palavra que ele ouviu era poderosa para salvá-lo. Um detalhe interessante é que a palavra infância nesse texto aqui, ela é a palavra grega que pode ser usada para bebê de berço, como até feto. É a mesma palavra, tá? E por que Paulo usou essa palavra tão específica? Você ouvia desde quando você era um feto, por exemplo, poderia ser traduzido assim. Por que Paulo usou essa expressão? Porque ele está exatamente encorajando Timóteo numa aliança que foi feita, num pacto que Deus fez com a sua mãe e com a sua avó, já que o seu pai era um grego e, portanto, era um gentil. E ele está dizendo que a palavra que ele ouviu, quando ele ainda era um bebezinho, era exatamente aquela que era poderosa para salvá-lo. Então ele está dizendo, não desconsidere o que você aprendeu, não desconsidere aquilo que te foi ensinado desde o berço, tá? Não desconsidere as crianças que estão na igreja, porque elas também vão ouvir a mesma palavra que é poderosa para te salvar, é a mesma que é poderosa para salvá-la. Para salvá-las. Então, Paulo está dizendo que desde o seu nascimento, Timóteo já era alguém que recebia os benefícios da aliança, as influências do Espírito, a palavra já operava na alma e no coração dele. Bom, então, diante disso, as crianças não podem sair do culto, porque elas são adoradores, porque elas são membros da aliança, porque a palavra exige que elas estejam no culto junto com os adultos para conhecer o Deus que fez uma aliança com elas por meio de seus pais, e porque há promessas da palavra de que o Espírito poderosamente as influencia salvificamente, não é? De que o Espírito as influencia salvificamente. Há uma instrução apostólica dirigida a elas, como vimos em Efésios e também em Colossenses, e como Paulo mesmo citou em 1 Coríntios, a base para um adulto ser abençoado no convívio de um crente é a aliança. E isso foi ratificado, seu argumento foi ratificado quando ele disse, assim também são os teus filhos, que não são impuros, gentios, pagãos, mas são membros da aliança e, portanto, são santos. Então, por estas razões, as crianças não devem se ausentar do culto. E esse argumento de que elas vão ouvir uma palavra específica para elas, é uma invenção, é algo novo que trata a criança não como adorador, nem como membro da aliança, nem como membro da igreja, mas apenas como um indivíduo no seu aspecto cognitivo. Então é mera ciência social, não tem nada de evangelho, tá? Tranquilos? Muito bem. Pode ir, Otávio, por favor. Aqui eu vou só citar, porque eu quero chegar na parte prática. Hoje eu vou iniciar a parte prática, que é... Alguém vai levantar e dizer assim, tá, pastor, já entendi que a criança pode sair do culto, mas eu faço o que com ela no culto? Então é isso que nós vamos tratar a partir de agora. Mas eu quero, antes disso, rapidinho, só mostrar aos irmãos, nos textos bíblicos, a presença das crianças na igreja no culto. Aí.
Então, rapidinho, eu vou mencionar os textos, não vou ler, os irmãos vão assumir o compromisso de ler em casa. Então, em Êxodo 10, de 7 a 11, eu já preguei nesse texto, Faraó não queria deixar as crianças sair do Egito, eram apenas os adultos, e Moisés disse, não, nós havemos de ir com os velhos, com os novos, com as crianças, com o rebanho, iremos celebrar ao Senhor, tá? Então, as crianças deveriam estar presentes na celebração no deserto. Em Êxodo 12, de 23 a 27, as crianças participaram do sacramento da Páscoa, não é? E você tem uma instrução específica naquele texto, que era exatamente para instruir as crianças quando elas, por exemplo, a Catarina e o Isaac, daqui a pouco começa a perguntar, o Helder, olha, o que é a ceia, o que é a mesa? Então os pais vão ensinar. E aí, tudo bom? Então, os pais receberam uma incumbência que foi transmitir aos seus filhos a escritura, explicar o motivo daquele rito, que era o rito pascal, e eles iriam dizer, olha, o Senhor passou por nós e nos salvou enquanto o Senhor destruiu os primogênitos egípcios e tal. Então eles iam contar direitinho tudo isso para os seus filhos. Isso significa transmissão da fé. Em Êxodo 20, de 5 a 12, aqui é os 10 mandamentos, nós não vimos ainda a pregação sobre eles, mas nós temos 3 mandamentos que alcançam as crianças diretamente. Você tem crianças mencionadas diretamente nesses mandamentos. Todos os mandamentos foram dados para todo o povo de Deus, e 3 deles alcançam crianças diretamente. Então, no 3, no 2, o Senhor disse, olha, quem tomar meu nome em vão vai se dar mal, e eu... É o 3 que é quem tomar meu nome em vão, mas é o segundo que não farás imagem de escultura. Então, quem fizer imagem de escultura, eu vou trazer maldições e vai alcançar, inclusive, os teus filhos. Mas eu vou ser misericordioso até 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, veja, é uma palavra que é dita aos adultos e alcança diretamente as crianças. Eu vou punir também os teus filhos, mas eu também vou abençoar os teus filhos, se você crer, e vou punir se você desobedecer. Vou punir você e eles, né? Depois você tem o 5º mandamento, quando o Senhor diz, honra teu pai e tua mãe. Então, esse mandamento nós já vimos, não trata apenas de honrar pai e mãe, mas é um mandamento que trata sobre as relações humanas e o estabelecimento das autoridades. Mas nesse mandamento o Senhor usa pai e mãe como figuras máximas para representar o governo, o poder e a autoridade. Então, isso foi dito aos adultos e também foi dito às crianças. E no 4º mandamento, quando o Senhor disse, olha, tem um dia de descanso, todo mundo tem que observar, inclusive vocês, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos. Então, ele menciona especificamente também ali os filhos, as crianças. Então, as crianças estavam no dia em que o Senhor deu os mandamentos, e elas ouviram esses 3 mandamentos que as mencionaram de forma direta e específica, tá? Depois, Josué 8, os versos de 30 a 35, o povo já está na terra prometida. Então Josué faz algo que Moisés instruiu, que foi o seguinte: quando entrares na terra, lembra a lei ao povo. E naquele dia, Josué construiu um altar e leu toda a lei para o povo. E as crianças estavam lá, pode ler o texto, e os irmãos irão encontrar as crianças também ouvindo a lei do Senhor. Deuteronômio 31, de 11 a 13, foi estabelecida uma assembleia solene e as crianças deveriam ouvir a lei, ou seja, a cada 7 anos, era o ano da remissão, a cada 7 anos deveria ter um dia solene em Israel, onde todos se reuniriam para celebrar, né, a remissão, que era
quem tinha terra, né, a terra deveria descansar também, quem tinha escravos e tal. E nesse dia haveria culto ao Senhor e as crianças deveriam estar para ouvir a lei. Está lá em Deuteronômio 31, de 11 a 13. Então nós temos aí o estabelecimento solene de um culto, né, uma reunião, e o Senhor então ordenou que as crianças estivessem lá. Aqui eu vou ler rapidinho o comentário de Calvino sobre Deuteronômio 31. Calvino disse que quando as crianças são mencionadas, é feita uma referência à propagação da sã doutrina para a pura adoração a Deus e para a continuidade, né, para a pura adoração a Deus, para que a pura adoração a Deus possa continuar sendo mantida. Calvino diz que é um dever dos pais, né, continuar transmitindo a fé aos seus filhos, e é um dever dos crentes hoje em dia fazer a mesma coisa, tá? E por fim, 2 Crônicas, capítulo 20, de 13 a 15, aqui já o reino está dividido. Então o rei Josafá estava com medo, porque os reinos dos filhos de Moabe e de Amon se levantaram para guerrear contra Israel, e ele decretou um jejum solene em Israel, ou em Judá, e as crianças são mencionadas também nesse decreto. E elas guardaram o jejum, e depois, quando o Senhor trouxe a palavra para livrar o povo dos amonitas e dos moabitas, as crianças também estavam lá celebrando ao Senhor. Então, elas estavam nesse culto solene. E depois do exílio babilônico, aí nós já estamos falando aí em 500 a.C., Esdras, capítulo 10, verso 1, e Neemias 12, 43, as crianças estão na igreja depois do exílio. Elas estão no dia em que a lei foi lida e no dia em que os muros da cidade foram reconstruídos e consagrados ao Senhor. Então esses dois textos mostram as crianças também naquele momento cultuando ao Senhor e servindo ao Senhor naquele episódio, ok? Então, filho de crente, o lugar deles é na igreja, tá? Então, para os irmãos que têm filhos pequenos, a avó diz: deixa o seu filho comigo, eu vou levar ele ao parque. Você vai gentilmente dizer para os seus pais: não. Como assim? Não. Eles têm um compromisso com o Deus do pacto. Aí você traz eles para a igreja. Mas pastor, minha mãe, meu irmão e meu pai vai ficar aborrecido. Que fique. É melhor agradar o Senhor do que agradar a homens, já disse os apóstolos quando foram pressionados pelo Sinédrio. Adultos e crianças só podem faltar ao culto em ocasiões de impossibilidade. Não teve impossibilidade, é negligência. E negligência é um pecado, é a quebra do 4º mandamento. Então, do mesmo jeito que um adulto quebra o 4º mandamento, uma criança quebra também. No caso das crianças, a responsabilidade delas é menor, porque elas estão sob cuidados. Então, pais, fiquem atentos para não se ausentarem da casa do Senhor e não permitirem que seus filhos se ausentem também. Bom, dito isso, vamos para a parte prática. Então, é o 17, Otávio. Aí, crianças no banco da igreja. Beleza. Então, o que nós vamos fazer com as crianças que estão agora no banco da igreja? Então, olha, quando crianças são trazidas ao culto, é essencial que os pais estejam conscientes do fato de que não basta que simplesmente elas estejam presentes, mas também que elas devem ser treinadas no modo apropriado de cultuar. Então, preste atenção num detalhe. As crianças, elas vão ser treinadas em como cultuar ao Senhor. Não pense, você que é pai,
que o seu filho vai passar por aquela porta, não é? E aí vai acontecer alguma coisa mega ultra power que ele vai ficar quieto, vai começar a cantar, vai começar a ler a palavra, vai orar, vai ouvir o sermão e vai notar o sermão assim do nada. Não, isso não vai acontecer, tá? Deus bondosamente concedeu aos pais que têm crianças em idade pequena, o Senhor concedeu a eles o privilégio de treinar os seus filhos no culto que eles devem prestar ao Senhor. Então, pais, não se enganem, vocês estão com a responsabilidade de treinar os seus filhos, tá? As crianças devem ser ensinadas a sentar e permanecer quietas em respeito a seus pais e aos adultos, e elas devem também aprender que a razão disso é a honra e a adoração a Deus. Então preste atenção no detalhe, muitos pais querem que os filhos fiquem quietos no culto, e não está errado, mas se o motivo pelo qual você quer que eles fiquem quietos no culto for dissociado do respeito a você que é pai, aos adultos que estão sentados ao lado dela, e a adoração a Deus, você vai falhar no treinamento. Talvez a criança se comporte muito bem, mas ela não vai aprender a cultuar a Deus. Então, a razão, o fundamento é a presença gloriosa do Senhor entre nós e o respeito aos pais e aos adultos. Lembra de um detalhe? O Senhor Jesus fez um resumo da lei dizendo assim: cumprirás a lei quando me amar acima de todas as coisas e o meu próximo como a ti mesmo. Então Cristo está exatamente dando a razão para tudo o que fazemos, e é isso que você vai ensinar para o seu filho. A razão de sentar e a razão de se concentrar, de não fazer barulho, de participar daquele momento, em primeiro lugar é por amor a Deus, e em segundo lugar é porque você ama o próximo. Quem é o próximo dos filhos? Os pais. E em seguida, os outros que estão ao seu redor, tá? Então, esse é o nosso objetivo, nós estamos andando para esse ponto, tá? Então, vamos treinar as crianças assim. Então, os pais, da mesma forma, têm uma obrigação para com os outros adoradores e para com o próprio Deus, em não permitir que seus filhos se distraiam no culto. Então, pais, vocês têm o dever, essa é uma obrigação, e vocês vão treinar a criança. Lembra, é treinamento, exige tempo. Vocês vão treinar os seus filhos a não se distraírem no culto. Por quê? Porque aí, se eles não se distraírem, eles não distrairão nem vocês, nem os demais, e poderão cultuar o Senhor, tá? Então, essa é a responsabilidade. É responsabilidade dos pais ensinar, disciplinar e manter controle de seus filhos no culto. O objetivo é treinar as crianças a exercer autocontrole e aprender como adorar. Então, nós vamos ensinar nossos filhos a ter autocontrole, nós vamos ensiná-los a adorar o Senhor, ok? Pode passar, Otávio. Bom, então, veja, isso que nós estamos vendo não é fácil e requer paciência dos pais e dos adultos também. Então, os adultos precisam ajudar os pais que têm filhos, tá? Pequenos em idade de treinamento. Tem que ajudá-los. Aqui. Bom, as orientações que eu vou dar, primeiramente, são orientações para os pais, e essas orientações elas visam fazer com que os pais entendam qual é o trabalho deles. Depois, nós vamos falar sobre coisas práticas, no sentido de faz isso, usa aquilo, faz aquilo, deixa aquilo outro, tá bom? Mas a princípio, nós vamos trabalhar
com os objetivos. O que é que nós queremos? Então vamos lá. Em primeiro lugar, crianças necessitam de treinamento, né? Os responsáveis por esse treinamento são os pais. Está aí os textos. Então veja, muitas pessoas acham que é dever da igreja instruir os seus filhos, e não é verdade. É dever dos pais instruir os seus filhos, e é dever da igreja instruir os pais. Quando essas crianças crescem e se tornam pais, entram debaixo da instrução geral. Mas conforme Deuteronômio, o dever de instruir as crianças é dos pais. Então, com isso, os pais têm o dever de ensinar a fé aos seus filhos, ensiná-los a se comportarem no culto, e os pais também precisam tomar a atitude, caso seja necessário, por exemplo, porque é dever deles instruir as crianças, de se tem um irmão que está atrapalhando a instrução do filho, ele muda de lugar, ou ele chama a atenção do irmão. Ô, meu irmão, você está me atrapalhando. Continua a comunhão, a amizade, mas entenda, é seu dever, tá? Então essa é a primeira coisa que precisa ficar bem clara. Essa é uma responsabilidade dos pais, não é dos avós, não é dos tios, não é de primo, é dos pais, tá? Segunda coisa, o objetivo desse treinamento não pode ser visto apenas como ir à igreja ou comportar-se no culto. Se você trouxer os seus filhos com essa perspectiva, instruí-los apenas com esse objetivo de ir à igreja, você vai falhar no seu treinamento. Há uma diferença entre ir à igreja e ir ao culto. Há uma diferença entre ir à igreja e ir ao culto para adorar o Senhor. Então, pais com filhos na idade de treinamento necessitam reorientar suas mentes segundo o Evangelho. Ir à igreja não é a mesma coisa que ir ao culto ou cultuar a Deus. Ir ao culto ou cultuar a Deus implica participar, desfrutar da liberdade em Cristo para adorar a Deus. Gálatas 5:1, Salmo 122:1. Então, você tem que sempre dizer aos seus filhos: nós vamos ao culto, nós não vamos à igreja apenas, nós vamos ao culto. Ir ao culto implica participar, e os pais precisam instruir as crianças a participar do culto. Participar do culto na idade delas, né, não é igual como na idade dos adultos, mas isso vai mudar a forma como você enxerga o treinamento do seu filho. Então, por exemplo, nós vamos cantar, todo mundo fica de pé, você deixa a criança sentada. Não, você fala com ele. Não é pecado um adulto ficar buzinando no ouvido do outro para distrair, né? Quando é um comentário que vai crescer, pode ser, mas quando não tem nada, então, quando não vai acrescentar nada, tira a concentração do outro. Mas os pais precisam ter essa sensibilidade de sussurrar no ouvido dos seus filhos: agora nós vamos cantar, nós vamos cantar. Aí ele levanta a criança: agora nós vamos ler. Aí ele bota a Bíblia à frente da criança: mas ela não sabe ler. Não interessa, é para ela entender que ela está participando do culto que é prestado ao Senhor, segundo as condições que ela possui naquele momento. Agora nós vamos orar, fecha os olhinhos. Ela não vai orar, talvez, não importa, é para ela entender que ela faz parte de um corpo que não está morto, mas que está vivo e que adora o Senhor. Agora nós vamos ficar de pé. Aí fica de pé, nós vamos sentar, aí senta, nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Funciona assim. Então não tenha medo de sussurrar no ouvido do seu filho. Faça isso para que ele, desde cedo, compreenda que ele é um agente ativo no culto. Não é isso, Abigail? Então, ele está no culto, ele vai ao culto, ele vai desfrutar de uma bênção que Cristo alcançou para o seu povo, que é
poder estar na presença do Deus vivo e não ser consumido pela sua justiça e pela sua ira. Então, as crianças precisam ser instruídas a participar do culto. Oi, tem que falar. Essa instrução do domingo, né? Eu lembro pela época que eu fazia quando os meninos eram pequenininhos. Você estava sempre pregando, eu falo eu porque geralmente era eu que estava no banco com eles. E eu acho que facilitava de quando a gente começava desde a segunda em casa, no culto doméstico. Tinha um tempo, lógico, né? Dependendo da idade deles. Eu lembro de você fazer um tempo menor quando eles eram pequenininhos. E esse tempo de culto doméstico ia aumentando, né? Tomando uma certa proporção e estrutura conforme eles vão crescendo, como é hoje. Mas eu lembro de facilitar muito, porque todos os dias a gente comentava, ou no culto doméstico, ou de alguma forma, em outros momentos, a gente falava, eita, a gente tem que louvar a Deus, ou cultuar a Deus, e vamos fazer nosso culto doméstico, porque isso vai nos lembrar de nos comportar diante do Senhor no dia do Senhor. Aí eles sempre perguntavam, que dia do Senhor? Ah, no domingo. Porque quando eles são pequenininhos, eles esquecem de que dia é amanhã, né? Então, eles sempre perguntam, que dia do Senhor? No domingo. E aí, no domingo, todos os dias, no dia a dia, eu ia falando para eles, olha, domingo é dia do Senhor, e daí a gente tem que se comportar, porque lá a gente vai ouvir a voz de Deus, nós vamos adorar a Deus, sempre uma lembrança diária, porque isso facilita também que no dia do Senhor chegue e não pegue eles, e que pegue de surpresa, porque eles vão lembrar todo domingo quando chegar na igreja, né? Mas aqui as crianças têm essa necessidade de repetição, todos nós, né? De ficar repetindo para inculcar, porque Deuteronômio 6 fala que inculca a criança ao levantar, ao dormir, ao sentar, ao deitar, comendo, andando, e esse inculcar precisa ser diário para que no domingo seja o ponto de que já esteja inculcado na mente deles que aquele momento é para fazer aquilo. Sim, eu ainda vou tratar sobre o culto doméstico, mas ele é uma das ferramentas para essa instrução ao longo da semana, né? E no culto doméstico os pais vão dizendo aos filhos, vamos cantar, como você falou, vamos orar, vamos ler. Mas eu ainda vou tratar sobre o culto doméstico, tá? Bom, então olha Gálatas 5:1, diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, a liberdade que Paulo está falando aqui, é a liberdade de adorar o Senhor, né? De servir o Senhor, sem as amarras do pecado que antes nos impediam de cultuá-lo verdadeiramente. Então, essa bênção precisa ser desfrutada por nós, ok? Então, pais, treinar os seus filhos vai ser difícil, não é fácil, mas se você tiver fixo na sua mente que você está servindo ao Senhor e ao mesmo tempo servindo aos seus filhos, que você quer que os seus filhos recebam a mesma alegria de salvação que você já recebeu, então isso vai te encorajar a permanecer nesse treinamento e vai te encorajar a enfrentar os gigantes opositores do treinamento que vão surgir. Muitos deles são o cansaço, as caras feias, não é? Comentários e por aí vai. Então prossiga, lembra dessa alegria que em Cristo já te foi concedida e também é dada ao seu filho, então prossiga em frente, não é? Passe por esse momento difícil, mas passe por esse momento cumprindo a vontade bendita do Senhor, ok? Então, responsabilidade é dos pais. Segundo lugar, mudança da mente. Aqui é o conceito que está no coração. Eu não vou à igreja, eu vou ao culto. Isso também se aplica aos adultos, tá? Às vezes os adultos dizem assim, eu vou assistir o culto. Olha, só tem uma pessoa que assiste o culto, que é Deus. O resto presta culto, tá? Então, muda a mente. Você não vai levar sua criança à igreja, você vai levar lá o culto, tá? Lógico que o culto é na igreja, mas o que eu quero dizer é que ela vai agir, atuar
nesse serviço de adoração ao Senhor. Pode passar? E por fim, para concluirmos, então, uma outra orientação para os pais é: remova a pedra de tropeço, tá? A maior pedra de tropeço para os nossos filhos na adoração não é o cansaço, nem o alto nível das músicas e pregação. Alguns dizem, né? Porque meu filho não aprende, porque o negócio é muito longe do entendimento dele. Não. Mas nós mesmos que não transmitimos a eles, em palavras e ações, o quanto amamos o culto e o dia do Senhor. A maior pedra de tropeço na vida dos nossos filhos, sabe quem é? Adivinha? Pensa aí quem é a maior pedra de tropeço na vida dos filhos. Incline o dedinho na sua direção. É você. É você. É a maior pedra de tropeço. Somos nós os pais. Veja, nós muitas vezes não expressamos aos nossos filhos o quanto amamos o culto, o quanto amamos a palavra de Deus, o quanto amamos o Senhor. Eu vou dar um exemplo. E esse exemplo que eu vou dar, ele é tão corriqueiro que ninguém, talvez alguém diga, nunca parei para perceber, mas é terrível. Quer ver um detalhe? Criança está resfriadinha. Vou tirar a criança. Olha, eu vou mostrar a pedra de tropeço praticada por nós, os adultos. Você está resfriadinho no sábado, aí chegou no domingo, você está meio quebradinho e tal, mas você pode ir à igreja. Você faz o quê? Só diz para mim o que é que você faz. Você não vai à igreja. Por quê? Não é porque você quer proteger os outros da sua virose, não. Só complementa a frase. Vamos, André, me ajude, André. Você está malzinho, quebradinho, não sei o quê, aí você, não, hoje eu não vou na igreja porque amanhã... Vai, me ajude. Fala. Amanhã é segunda, eu tenho que trabalhar. Maravilhoso, né? Aí você está ensinando para o seu filho o quê? Que você ama mais quem? Porque você negligencia o culto, mas você jamais poderia, por exemplo, negligenciar um dia de trabalho, ou você dá uma desculpa para Deus para não estar na casa dele, mas você não tem a mesma coragem de dar essa desculpa para o seu chefe. Então nós estamos ensinando os nossos filhos a amar menos o Senhor e mais o mundo. É simples. Entendeu? Criança está doentinha, não, você não vai para a igreja não, porque amanhã você vai para a escola. Então você está dizendo o que para ele? Olhe, na balança, os afazeres semanais, a sua escola, ela tem muito mais peso do que Deus que vai ser adorado e o bem-estar da sua alma. Agora conta isso, vou pegar uma criança pequena, vou pegar a Abigail aqui, que tem 7 meses, o Ítalo, que tem 7 meses. Conta isso 15 anos, vamos botar que o menino fez 15 anos. Eu não quero ir mais para a igreja. Mas por que você não quer ir para a igreja? Ora, ele foi doutrinado 15 anos a não querer o Senhor, a amar mais as outras coisas. Aí agora os pais chegam assim, pastor, eu não sei o que eu fiz. Aí eu como pastor, que já ouvi isso, preciso engolir um sapo do tamanho desse banco, que a pessoa está em sofrimento, porque eu tenho uma resposta. Não, eu sei o que você fez. Se for minha ovelha, eu sei o que você fez. Aí você engole o sapo. Olha, eu posso conversar com o seu filho, mas o estrago já está feito. Lógico que Deus pode salvar, mas o estrago já está feito. E mesmo quando uma criança dessa volta para a igreja, esses 15 anos foram perdidos e deixaram marcas terríveis. Ele vai ter dificuldade na vida cristã dele. Ele vai criar os filhos ruins. Ele vai faltar na casa. Até ele corrigir estas coisas, o prejuízo está sempre se alavancando. É igual o juro composto, aumentando. Então, quem é a maior pedra de tropeço na vida dos filhos? Adivinha? Uma vez, eu até dei essa palavra, disse, olha, assim, a fofoca e a maledicência são pecados.
Mas fofoca e maledicência parece que são coisas muito aprazíveis, né, para os crentes. Eles acham bom fofocar e falar mal do outro, assim, que é um negócio assim, parece que tem sabor de mel. É porque me veio à mente a música. Mas, rapaz, mas é um negócio incrível, não é? Aí a galera, isso eu estou falando num contexto de criança, né? Que acontece também. Aí imagine o André e a Fábio, tá lá educando a Lígia e o Felipe, 15 anos, meu amigo, descendo a ripa em todo mundo. E porque o pastor não presta, o diácono olhou com a cara feia para mim e o outro é assim. Ou seja, você passou 15 anos dizendo para o seu filho, olha, esse povo do qual eu convivo não é boa companhia para você. Então, quando você puder, saia de perto deles. Que é um povo que não vale praticamente nada. É um povo que só tem defeito, só tem pecado. Cristo andou longe deles, que na maledicência e na fofoca nunca se menciona, né? Transformação. Então o cara passa 15 anos, a criança passa 15 anos ouvindo os pais dizerem, a igreja é uma péssima companhia para você. Aí ele chega a 15 anos, não quer ir para a igreja. Aí os pais vão dizer, ah não, a culpa deve ser daquele amiguinho, Não, a culpa é sua mesmo. É por isso que eu já disse e repito, o problema dos nossos jovens quando vão para a universidade se desviam da fé, não é a universidade, foi o treinamento que eles tiveram anterior. Eles foram ensinados a amar o mundo e a odiar a igreja, com práticas como esta, negligenciar o dia do Senhor, falar mal dos outros, que é um pecado, e esse pecado é agravado, que você fala mal na presença de uma criança que está só absorvendo. Quer dizer que o tio não é boa pessoa. Aí cresce, para que eu vou ficar perto dele? Meu pai passou a vida inteira dizendo que ele não presta. Entenderam? Então, pais, o dever de orientar é nosso. Isso é uma dádiva que Deus nos concedeu, de nós sermos os responsáveis, né? No sentido instrumental de alcançar os nossos filhos, de levar Cristo aos nossos filhos. Mas dado o nosso relacionamento com eles, nós também somos aqueles que mais os ofenderão na fé por causa dos nossos pecados. Então, ame o dia do Senhor, ame o culto, ame a palavra, ame os sacramentos e faça os seus filhos saber disso. Ame e faça com que eles saibam disso. A adoração é mais bem percebida do que ensinada. Os nossos filhos, eles aprenderão mais acerca da adoração ao perceber como nós adoramos a Deus do que no mero transmitir, no mero falar aos nossos filhos. Nossos filhos saberão distinguir entre deleite e dever, postura de servo e postura de senhor no culto. Senhor está entre aspas, né? Porque tem gente que vem para o culto para ser servido, ou seja, ele é senhor. Todo mundo tem que servir ele. Ele não vai servir ninguém. Então nossos filhos vão aprender a distinguir a postura de um servo de Cristo e a postura de alguém que quer ser senhor na igreja. Entendeu? Eles vão aprender isso, tá? Então, pais, vocês devem amar o culto, amar a Deus e ensinar os seus filhos a amá-lo também. Então, remova a pedra de tropeço. Quinta-feira eu tratei sobre a preparação para o culto. Prepare-se para o culto e diga aos seus filhos por quê. Você vai fazer compra no sábado, diga a eles, sabe por que nós vamos fazer compra no sábado, mesmo cansado, depois da faxina? Porque amanhã é o dia do Senhor. Entendeu? Sabe por que nós vamos dormir mais cedo no sábado? Porque amanhã é o dia do Senhor, nós vamos cultuar ao nosso Deus, nós temos um encontro, uma agenda com o Senhor. Entendeu? Você sabe por que você não pode ver esse filme, filho? Porque esse filme quebra um mandamento do Senhor. Acaba com esse negócio de certo e errado. Certo e errado existe, mas não existe certo e errado sem mandamento. Sem mandamento, certo e errado vira convenção. Por isso, quando chega na universidade, o cara, você quer um cigarrinho? Não, por quê? Porque isso é errado. Quem foi que disse?
Eu não sei quem me disse. Lógico, não tinha base, não tinha mandamento. O que tinha era um moralismo seco e sem alma. Então, acaba com esse negócio. Certo e errado está cativado à palavra. Certo implica justiça, sabedoria, vida cristã. Errado é pecado, quebra de mandamento, transgressão de princípios, anulação de padrões. Então, ensine o seu filho a amar o Senhor. Por fim, para tomarmos o nosso café, entenda o seu filho. Entenda o seu filho. Primeiramente, lembre-se, ele é um pecador. E como todo pecador, até que o Espírito transforme, ele não vai gostar do culto. Ele não vai gostar do culto. Então, entenda o seu filho, ele é um pecador. Ou seja, ore pelo seu filho. Ore durante a semana para que ele se comporte no culto, porque o comportar-se dele implica em aprendizado para ele e para os demais. E você vem para a igreja, ore pelo seu filho. O seu filho está inquieto, ore por ele. Ela é uma alma que está aqui e que não quer estar. Então ore por ele. Senhor, quebrante o coração desse meu filho. Mas pastor, o menino só tem um mês. Não interessa, ele é uma alma que tem discernimento e que não quer estar aqui. Vira e mexe, eu estou orando por vocês, pelas almas. Os meninos estão aí querendo destruir a igreja. Senhor, aquieta aquele coração e dá graça aos pais, porque os pais querem enterrar as crianças vivas, né? Não, ora por eles. Compreenda o seu filho, seja sensível. Primeiro, ele é um pecador. Todo pecador é opositor a Deus, e o seu filho não é diferente. Então, ore por ele, tá? Ore para que Deus aquiete o coração dele, ore para que o Espírito acalme ele, entendeu? Ore por ele. Às vezes a criança dá um choradeiro na igreja que não tem nada, não é fome, não está sujo, não tem dor, não tem nada. Por que ele está chorando? Porque ele não quer estar ali. Quem é que muda corações? É o Espírito de Deus, então ore por ele. Se for necessário, corrija o seu filho, porque o Espírito usa instrumentos para isso. Então não esqueça que o seu filho é um pecador. Segundo, seja sensível à idade e à maturidade do seu filho. Você não pode querer que o seu filho se comporte igual a outras crianças. Porque o filho de fulano faz isso. O filho de fulano tem 10 anos, o seu tem 2. Você não pode fazer essas comparações. Respeite a idade e a maturidade do seu filho. Seja sensível a isso. Sensível. Uma criança pequena de colo é mais fácil de dominar, porque o trabalho deles é esse barulhinho de aqui. Começa a andar, começa então agora uma outra etapa do treinamento, entendeu? Aí os pais, mas até ontem o menino ficava no colo, agora não quer mais. Lógico, aprendeu a andar. Então você tem que ter discernimento, seja sensível a isso, tá? Saiba as habilidades e as necessidades do seu filho. Isso vai ajudá-lo a orientá-lo no culto e a ter deleite no culto. Então, por exemplo, tem crianças que passam mais tempinho concentradas. Você pode trazer algo para que o seu filho se concentre. Traga um boneco de pelúcia ou uma Bíblia ilustrada e deixa ele folhear e tal. Tem outros que já não gostam disso. Então, se o seu gosta, você traz. Se ele não gosta, não traga, para não forçá-lo a ficar lá com aquele negócio, entendeu? Talvez tem crianças que ficam mexendo lá com a caneta, aí você dá a caneta. Ou seja, seja sensível às necessidades e às habilidades do seu filho. Tem criança que sussurrando, ele ouve bem e atende. Tem outros que são um pouco mais contumazes. Então você vai estabelecer regras, que é o que eu vou falar domingo que vem. Olha, eu vou falar 2 vezes com você, na terceira eu vou ter que dar umas palmadinhas. Esse é o nosso acordo, tá bom, filho? Não interessa se ele entende, se ele vai balançar a cabeça ou dizer sim. As crianças entendem. Quem diz que criança não entende é essa ciência social mundana que não conhece criação divina. Vou falar 2 vezes com você, na terceira eu vou te dar uma palmadinha. Aí o menino está se esperneando, filhinho, precisa ficar quieto. 1. Segunda, terceira, dá uma palmadinha, cumpra a sua palavra também.
E isso é um treinamento. É assim que funciona. E tem crianças que depois da palmadinha, ficam como manteiga derretida. Aquieta o coração, abranda o ímpeto da alma e quase que se converte. Então, veja qual é o modo do seu filho e faça isso. Tá bom?